cinema. Hoje é edição especial, basicamente, da coluna de Roger Caroso, porque a gente está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Band News o cineasta Sérgio Machado, que já está a ponto de bala para o lançamento do documentário Três Obás de Xangô. Sérgio, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui, contente de estar podendo falar de cinema aqui na Bahia, minha terra. Então, vamos começar esse papo, vai ser bom. Pois é, e se a gente fala de cinema, convocado ele está, convocado ele já segue aqui com a gente. Roger Caroso, obrigado, viu? Muito boa tarde, Vitor, Matheus, Sérgio, todos os ouvintes, 2 dias seguidos, hein? Que Pois cinema na Band News FM, que beleza. Sérgio, a gente tem acompanhado com expectativa, o trailer já foi divulgado, desse documentário Três Obás de Xangô, que mergulha nessa amizade de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Caribé, 3 orixás baianos, praticamente assim que a gente pode colocar da nossa cultura, e que esse documentário vai ser narrado por Lázaro Ramos, ninguém menos do que poderia ser um baiano também amplamente conhecido. Como foi o processo? Como é que veio a ideia desse documentário? Na verdade, assim, a minha relação com os 3 é grande, desde o Jorge Amado nem se fala, ele foi uma espécie de padrinho meu no cinema. Eu comecei a fazer cinema graças à generosidade dele. É talvez o escritor que eu mais li livros na vida. O Caymmi, talvez junto com o Gil, o cara que eu mais ouço, conheço de cor as músicas. E eu lembro que quando eu comecei a fazer o meu primeiro longa de ficção, Cidade Baixa, a minha ideia era fazer um filme de época, e eu comecei ele colando fotografias de Pierre Verger e pinturas de Caribé. Então eles estão rondando a minha vida desde sempre. É um filme que de alguma maneira também costura um pouco a minha história, porque o filme fala dos 3, da amizade deles 3, do afeto que une os 3, mas fala também de um aspecto específico, que é a relação dos 3 com o candomblé. E a minha mãe era de candomblé, eu frequentava candomblé quando era criança, e agora é uma espécie de retomada de um monte de coisa, um acerto de contas com o meu passado, e foi uma alegria. Assim, é um filme que fala basicamente de afeto, de amizade pura e desinteressada. Uma coisa que eu acho que foi curiosa quando o filme foi lançado, ele tem uma trajetória muito bacana, né? Foi lançado no Festival do Rio de Janeiro, no ano passado, ganhou o festival, aí logo depois foi para o Festival Mostra de Cinema de São Paulo, ganhou também, tá invicto, né? Depois Tiradentes, agora há pouco ganhou o prêmio, chama Prêmio Grande Otelo, como o melhor documentário brasileiro do ano. É uma trajetória que só tem trazido alegrias, mas teve uma coisa que realmente me surpreendeu, aliás, que me intriga, assim, é que, por exemplo, nas primeiras sessões no Rio e de São Paulo, as pessoas saíram todas com o rosto chorando, mas muito inchado. E o filme é muito alegre, né? Divertido. As pessoas riem muito das sacanagens que os 3 falam, mas emocionou muitas pessoas no Rio e em São Paulo, e eu fiquei meio intrigado. Por quê? Eu acho que em São Paulo especificamente. Aí o Walter Salles, né, que é diretor e amigo, ele falou assim, ele acha que o que pega nessas pessoas, e talvez até mais em São Paulo do que na Bahia mesmo, é assim, que é uma explosão de afeto, né? Você, num mundo, numa época tão difícil que a gente está vivendo, de competição, de um contra o outro, extremismo, né? Esse discurso de ódio. Discurso de ódio, tanta as rivalidades são todas sempre afloradas, e nesse documentário você fica escutando o tempo inteiro o Jorge Amado dizer que sem amor não vale a pena viver, que a amizade é o sal da vida, que não vale a pena viver nessa labuta de um contra o outro do dia a dia. A gente tem que estar mais junto. Ouvi Caymmi dizer que acredita no feminino das coisas, acredita na Bahia, né? Que a Bahia, segundo Caymmi, eu acredito também, a Bahia é feminina. Então, você vê uma explosão de afeto. Acho que para as pessoas até fora da Bahia, que não estão acostumadas com essa onda pegou muito, assim, em todos os lugares, fora do Brasil,
Foi muito impressionante a recepção das pessoas. E aqui eu acho que vai ter uma outra camada, que as pessoas se verem na tela, né? Verdade. Roger Caruso, a entrevista é sua. Rapaz, que honra. Mas, Sérgio, são 3 pessoas que já nos deixaram, né? Então não tinham como gravar materiais novos com eles. Como é essa procura, essa busca por materiais já antigos, essa reconstrução também de algumas coisas que podiam já estar obsoletas? Como foi esse processo? Então, eu nasci... Esse filme, assim, eu estou falando de generosidade, de afeto. Esse filme também nasce, de alguma maneira, de um gesto de afeto. O João Moreira Salles, né? Grande documentarista, um dos maiores documentaristas brasileiros. Ele, enfim, irmão do Walter, eu trabalhei lá na Vida Filme muitos anos. Ele tinha feito um documentário há 30 anos atrás sobre Jorge Amado, que foi inclusive esse documentário que fez com que o Jorge Amado me indicasse para trabalhar com o Walter Salles, e até hoje estou lá trabalhando junto, fazendo coisas. Mas o João pegou esse material feito em película há 30 anos atrás, e estava ali super bem guardado, assim, pegou as caixas e falou: é todo seu aí, 30 e tantas horas de Jorge Amado, se divirta aí, faça um filme bacana. Então ele já nasce com um material vastíssimo, né? E que é uma das coisas que eu acho que faz a delícia do público no filme, que é eles em estado de muita atividade, né? De muita relaxamento, eles estão muito à vontade no documentário. Coisas assim que as pessoas não estão acostumadas a ver esses caras desse jeito, né? Tem um momento lá que o Jorge Amado fica pedindo pro Caribé cantar uma música de sacanagem. Aí ele fica dizendo: não posso, não sei o que. Aí você vai vindo durante o documentário e diz: pô, faz só uma, cante pra mim, não sei o que. Aí no final do filme, quando ele canta, as pessoas vêm abaixo, assim. Então tem muita, é muito divertido, assim, a interação dele, e isso tá nesse material que o João gravou há 30 anos atrás. Eles em muito boa forma, ainda não eram jovens, mas eram ativos, senhores, né? Sei lá, de 60 anos, 50 e tantos, 60 anos. Então estavam muito animados e muito felizes de estar gravando lá. Então é um material inédito, né, que as pessoas não conhecem, assim, deles à vontade, em casa, curtindo. A gente teve esse material e depois, claro, isso é uma base, e a gente foi catando materiais. Inclusive tem muita coisa que a gente descobriu. Tem um pesquisador importante, o Antônio Venâncio, que é um garimpeiro de preciosidade. Tem muito material sobre a Bahia que não está no Brasil, né? Na Europa, na França, em grandes arquivos franceses. A gente descobriu preciosidades, imagens muito antigas de grandes mães de santo, pais de santo. Tem um material muito vasto. Você falou bastante dessa recepção que teve em São Paulo, no Rio, em vários festivais pelo Brasil, mas teve ontem o pré-lançamento aqui em Salvador, no Cine Glauber Rocha, que é um lugar que conecta muito com a sua história, participou tantas vezes do Panorama, desde o primeiro filme, suas obras mesmo se conectam com a Bahia, tanto a Cidade Baixa, Quincas Berro d'Água, propriamente dito, né, clássico. Então, agora, chegando aqui em Salvador, como é esse sentimento? É como você vai jogando, agora eu estou jogando em casa, né? Jogando para a torcida. Ontem foi linda a sessão. Engraçado, foi uma semana de grandes emoções, porque antes de ontem teve uma comemoração de 20 anos do Cidade Baixa lá, sessões completamente esgotadas, teve que abrir sala extra tanto no Zobás quanto no relançamento do Cidade Baixa. É uma delícia, né? Tá lançando o filme em casa, no Glauber Rocha especificamente. Aliás, precisa se dizer, ontem só se falava nisso, as pessoas de fora que estavam aqui falando: pô, talvez o Glauber Rocha, a sala 1 do Glauber Rocha, tenha a melhor projeção do Brasil hoje, assim. Todo mundo, as pessoas falavam unanimemente isso, assim: caramba, a Bahia surpreende, né? Quem iria dizer que a melhor sala do Brasil hoje está em Salvador? Então a sala 1 tomara que o filme passe lá, mas a pré-estreia passou. É uma sala maravilhosa e um cinema que fez parte, né? Eu assisti Super-Homem lá no Glauber Rocha. Peguei a época que chamava, inclusive, Guarani, Cinema Guarani. E aí, lancei meus filmes todos lá. Então, estava me sentindo em casa, perto da família, dos amigos. Foi lindo. Um acarajézinho depois da sessão. A baianidade completa nessa sessão, né, Sérgio? Sim.
Você mencionou que o filme fala dos afetos, das amizades dele, algo raro, né? Em que medida você vê essa questão deles, dessa amizade, por meio da sua carreira? Você falou de toda a importância do Jorge na sua carreira, algo fundamental, né? Assim, o Jorge, todos eles, né? Quem vê o filme vai se impressionar com isso, a quantidade de afeto que havia entre eles, assim. Entre homens, né? O negócio, as pessoas muita gente saía do cinema falando assim, eu queria viver dentro desse filme, né? Nesse ambiente de tanto carinho e divertido também, eles ficavam brincando muito. E o Jorge tinha como característica essa coisa, a generosidade dele, né? A casa dele tem uma parte do filme, a gente mostra um pouco do cotidiano da casa de Jorge Amado. Aos domingos tinha um evento que eles chamavam Domingueira, que a casa ficava aberta, né? A casa do Jorge Amado ficava aberta, com a grande baiana do acarajé, que eu esqueci o nome, mas uma tradicional. E por ali passavam Glauber Rocha, Caetano, Gil, Jean-Paul Sartre, Neruda, Vinícius de Moraes e também Dona Olga Dolaqueto, Mestre Pastinha. As pessoas simplesmente iam lá no domingo e passavam o dia inteiro lá com o Jorge Amado. E além dessa generosidade de ser esse anfitrião incrível, né? Ele trazia coisas, quando ele viajava, ele trazia caviar da Rússia, queijos. E quem chegasse, não tinha nome na lista. Quem aparecesse, turista, quem chegasse era bem-vindo. E fora isso, o Jorge Amado ele tem uma tradição de ajudar as pessoas, né? Ele tinha isso, né? Muita gente, né? A minha carreira começou assim, né? Eu fiz um curta-metragem na faculdade, chamado Cabeça, um projeto ambicioso, né? Um aluno de faculdade, eu convidei os maiores atores do Brasil para Grande Otelo, Léa Garcia, Mário Guzmão, para fazerem meu curta de faculdade. E esse filme virou meio cult, o Jorge Amado assistiu e me convidou para a casa dele e falou, olha, estou ouvindo muito falar nesse curta que você fez. E aí assisti o filme lá com a Dona Zélia e mandou um bilhete para o Walter Salles, que na época também não era conhecido, dizendo, olha, esse menino aqui, eu acho que ele tem algum valor. Se ele tiver, encaminha. Se não tiver também, não é meu parente, não é uma pessoa próxima. E aí foi aí que começou minha carreira, né, com o Walter. O Walter estava começando um projeto que veio a ser o Central do Brasil, eu fui junto dele. Isso já se vão 30 anos e a gente nunca mais parou de trabalhar junto, né? Eu tive praticamente em todos os filmes dele e ele em todos, de alguma maneira, presente em todos os meus. Pois bem, a gente está nos minutinhos finais do nosso programa. É uma entrevista aqui que se a gente deixasse, ia deixar a tarde inteira, mas a rede tá aqui na tem nossa que entregar no horário. A gente volta depois, pois é. Então, queria que você reforçasse, Sérgio, um convite para o nosso público ouvinte da Rádio Band News para acompanharem os 3 Obás de Xangô. Bom, fica aqui o convite para vocês acompanharem os 3 de Xangô, o lançamento a partir do dia 4 de setembro. É sempre bom reforçar que é legal que as pessoas venham nas primeiras semanas, né? Porque para a gente é uma competição desleal com os filmes gringos e ter uma primeira... Eu tive uma experiência muito legal com o meu primeiro filme, Cidade Baixa, que quando foi o meu primeiro longa de ficção, mas em Salvador ele foi um blockbuster, assim. É um filme que Surreal. Ele, sei lá, fez 200 mil espectadores, 250 mil na época, e 100 mil só em Salvador, não é nem na Bahia, né? Então, o Diogo, nosso produtor, ele disse que esse filme agora está sendo lançado em 2 países, no Brasil e na Bahia. Fica o convite para os baianos se engajarem nesse lançamento e vai ser bacana, vocês vão se ver muito na tela. Eu lembro de Cidade Baixa, ainda era adolescente, e eu lembro de acompanhar no Jornal da Tarde a repercussão, porque eu estava no interior, né, Construção do Coité, e eu lembro de uma sessão que os professores juntaram as turmas
pra gente assistir. E foi um negócio assim surreal. A gente comentando depois no intervalo, falando dos personagens. Eu tenho essa recordação afetiva de Cidade Baixa, que chegou, por exemplo, no interior do estado, chegou nos colégios também para essa discussão. É um filme que marcou meu início da minha carreira, a carreira do Lázaro, do Wagner, da Alice Braga, que eu fiquei com a expectativa que os Obais aconteça uma coisa parecida. Eu posso fazer mais um convitinho? Claro, pode. Então, eu queria aproveitar, porque tem na carona do filme, do lançamento do filme, queria convidar quem se interessar, porque no domingo agora, dia 30, se não me engano, às 8 horas da manhã, vai ter uma caminhada contra a intolerância religiosa, que vai sair do terreiro São Jorge, Filhos da Goméia, às 8 horas da manhã, em Portão, e todo mundo é bem-vindo, venha de branco, né? Porque eu acho que a gente está pegando carona em Jorge Amado, Caymmi e Caribe. A gente está numa hora que a gente tem que parar de ser inimigo do vizinho e discriminar o outro porque é de outra cor ou de outra religião. Então, todo mundo que tiver com o coração aberto é bem-vindo e cheguem de branco e vamos celebrar a paz. Parafraseando Amado, se for de paz, pode entrar, né? Então, perfeito. Agradecer, Sérgio, obrigado. Microfones sempre abertos. Valeu. Roger Caruso, obrigado também. Valeu, Vitor. Valeu a todos pela oportunidade.